O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao verso 27, ele fala, concluindo o Sermão do Monte, sobre aquele que ouve a sua palavra e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Ele diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras, e é importante destacar aqui que ele diz as minhas palavras. Palavras de quem? Palavras do ungido do Senhor, prometido no Antigo Testamento, palavras do Verbo de Deus, palavras daquele que criou todas as coisas no princípio, palavras daquele que encarnou, que é o próprio Deus, o Filho unigênito do Pai. E estas palavras que ele fala devem ser ouvidas e praticadas. Rejeitar as palavras do Senhor Jesus é loucura. É apenas para aqueles que não têm qualquer sensatez. Mas aqueles que temem o seu nome, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que o conhecem verdadeiramente, estes ouvem as suas palavras e as praticam. Os fariseus e escribas estavam ali ouvindo o próprio Deus encarnado e agiam como loucos, desprezando as palavras do Senhor Jesus. Mas havia entre aqueles que estavam ouvindo pessoas que realmente creram em Jesus como Messias, como prometido do Antigo Testamento. E estes ouviram a voz do Senhor Jesus e eles obedeceram esta voz. O Senhor Jesus fala que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. No contexto ali de Israel, naquele período principalmente, ainda é assim, os rios ficam secos, os leitos secos. Nós vemos aqui no Brasil mesmo períodos de que não há chuvas, os rios baixam muito as suas águas, mas ali seca completamente porque as chuvas são anuais. E aí chove distante daquele leito de rio, e aí forma aquela correnteza de água e vai inundando tudo. Um turista desinformado pode ser ali surpreendido por causa disso. Mas o homem prudente, ele coloca e constrói a sua casa não na beira do rio, na margem do rio, onde é mais fácil. Ele constrói sobre a rocha, em lugar rochoso. E Lucas fala que ele lança os fundamentos ali bem alicerçados, para que sua casa possa ser sustentada, possa sobreviver, porque um rio não se formava ou não se forma em Israel apenas onde há um leito de rio seco. Em qualquer lugar pode formar um rio. E aí esse rio vai de encontro à casa construída sobre a rocha. Mas como ela foi construída sobre a rocha, ela não vai cair. O que nós podemos entender é que construir a casa sobre a rocha dá muito mais trabalho do que, na verdade, construir sobre a areia. Exige muito esforço, exige muito planejamento, exige muita dedicação. E é exatamente isso que envolve a ouvir e praticar a palavra de Deus. Por exemplo, nós temos lá em Tiago, capítulo 1, verso 22 a 24, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago, fundamentado no que Jesus ensinou e todo o Antigo Testamento ensina, é que ouvir a palavra e praticar, que é o correto, ouvir e não praticar é engano religioso, é mentir para si mesmo, é trazer a ideia de que realmente é alguém convertido, mas na verdade não é. Alguém que apenas admira o pregador, admira as palavras de Deus, a palavra de Deus proferida por algum pregador, não significa que seja alguém convertidos. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo 33, verso 31 a 32, diz assim: o Senhor afirma: eles vêm a ti como o povo costuma vir,
e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem a voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Veja, isso é no Antigo Testamento. O Senhor diz que o povo gostava de ouvir o profeta Ezequiel. Ele pregava muito bem. É como se fosse um cantor, um poeta pregando. Devia ter uma grande oratória, uma maravilhosa oratória, além do conteúdo inspirado. Mas o Senhor diz que eles se assentavam para ouvir Ezequiel como se fosse o povo de Deus, mas não era. Muitos sentaram-se para ouvir Jesus como se fosse discípulo dele, mas não era. Muitos se assentam na igreja para ouvir como se fossem discípulos de Jesus, mas não são. Os que são aqueles que buscam viver e aplicar a palavra de Deus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, vieram as dificuldades, vieram as lutas, vieram as aflições e as perseguições, mas ele não caiu, porque estava sobre a rocha. A sua casa está sobre a rocha, a sua vida está sobre a rocha ou sobre a areia. Que Deus assim nos abençoe. Amém.